Você já se perguntou o que realmente significa lutar com Deus? E se fosse possível, como seria enfrentar o Criador em um combate direto? Hoje vamos explorar uma das narrativas mais intrigantes da Bíblia, a luta de Jacó com Deus. Essa história não é apenas um relato de um confronto físico, mas uma metáfora poderosa sobre a fé, o confronto humano com o divino e a transformação espiritual que pode resultar dessa experiência. Jacó é uma das figuras mais complexas e fascinantes do Antigo Testamento. Desde o início, ele se destaca como um personagem marcado por conflitos e ambições. Jacó aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, ainda no ventre de sua mãe Rebeca, já lutando com seu irmão gêmeo Esaú. Esse prenúncio de rivalidade não apenas molda o caráter de Jacó, mas também define a trajetória de sua vida, cheia de desafios, enganos e buscas incessantes por bênçãos e reconhecimento. A vida de Jacó foi marcada por sua busca constante por bênçãos e pela aprovação, seja de seu pai Isaque, de seu irmão Esaú, ou finalmente de Deus. Essa busca começou com a manipulação de seu irmão para que este vendesse seu direito de primogenitura por um prato de ensopado. Mais tarde, com a ajuda de sua mãe Rebeca, Jacó enganou seu pai idoso e cego para receber a bênção que Isaque pretendia dar a Esaú, o primogênito. Essas ações o forçaram a fugir para a casa de seu tio Labão para escapar da ira de Esaú. Em Padã-Arã, na casa de Labão, Jacó enfrentou novos desafios que testaram sua paciência e caráter. Labão, um homem astuto, enganou Jacó ao prometer-lhe o casamento com sua filha Raquel. Mas no dia do casamento, deu-lhe Lia, a filha mais velha. Jacó trabalhou mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel, a mulher que amava. Durante esses anos, Jacó também acumulou riquezas e filhos, mas sua vida continuou marcada pela luta por identidade e propósito. Com o passar dos anos, Deus ordenou a Jacó que voltasse à terra de seus pais. Esse comando significava mais do que um simples retorno físico. Era um chamado para enfrentar seu passado, confrontar as consequências de suas ações e buscar uma nova identidade diante de Deus. Mas esse retorno não seria fácil. Jacó sabia que ao voltar, teria que enfrentar Esaú, o irmão que ele havia enganado 2 vezes. O medo de um possível confronto violento com Esaú pesava sobre ele, fazendo-o relembrar os erros do passado e temer as repercussões. Na véspera do encontro com Esaú, Jacó se viu sozinho, cheio de medo e incerteza. Foi então que ele teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. À beira do rio Jaboque, Jacó lutou durante toda a noite com um misterioso adversário. Este homem, como a Bíblia o descreve, era na verdade uma manifestação divina, muitas vezes entendida como o próprio Deus ou um anjo representando a presença de Deus. Essa luta não foi apenas física, foi um combate espiritual e emocional, representando a batalha interna de Jacó com sua própria identidade, seu passado e sua relação com Deus. O que torna essa luta tão significativa é o fato de que Jacó, apesar de ser ferido, se recusou a desistir. Ele persistiu, segurando firmemente o homem e exigindo uma bênção antes de deixá-lo ir. Isso reflete a determinação de Jacó em não mais confiar em sua astúcia ou força, mas em buscar a bênção e a aprovação diretamente de Deus. Essa insistência em lutar até o amanhecer mostra a transição de Jacó de um homem que sempre buscou enganar para obter o que queria para alguém que entende a necessidade de buscar diretamente a graça e o favor de Deus. Durante a luta, o adversário tocou o quadril de Jacó, deslocando-o, mas mesmo assim, Jacó não desistiu. Em resposta à sua perseverança, o homem abençoou Jacó e mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esse novo nome simbolizava a transformação de Jacó. Ele não era mais apenas o enganador, o usurpador, mas agora era alguém que havia enfrentado Deus e prevalecido, não pela força, mas pela fé e persistência. Essa mudança de nome foi mais do que simbólica. Foi uma mudança de identidade que refletiu um novo começo na vida de Jacó. A história de Jacó e sua luta com Deus nos ensina várias lições poderosas que se aplicam tanto à nossa vida espiritual quanto à nossa caminhada diária. Primeiro, ela nos mostra a importância da perseverança na fé. Jacó não desistiu, mesmo quando ferido,
e sua determinação lhe trouxe uma nova identidade e uma bênção. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos lutas e desafios que parecem insuportáveis, mas é justamente nesses momentos de maior dificuldade que somos chamados a persistir e confiar em Deus para nos guiar. Além disso, a história de Jacó nos lembra que nossos encontros com Deus nem sempre são confortáveis ou fáceis. Às vezes, eles nos desafiam profundamente, expondo nossas fraquezas e forçando-nos a confrontar verdades difíceis sobre nós mesmos. Jacó teve que enfrentar seu próprio engano, medo e insegurança antes de poder ser transformado. Da mesma forma, Deus pode usar nossas lutas internas e externas para nos moldar e nos preparar para o que Ele tem reservado para nós. Outro ponto importante é que a luta de Jacó revela que Deus valoriza a honestidade em nossa relação com Ele. Jacó não tentou esconder seu desejo de ser abençoado. Ele lutou por isso, e Deus honrou sua tenacidade. Esse tipo de fé, que não se intimida em questionar e lutar, é muitas vezes o que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Em nossa caminhada com Deus, é vital sermos honestos sobre nossas necessidades, nossos medos e nossos desejos, confiando que Ele é fiel para nos ouvir e responder. Após a luta, Jacó chamou o lugar de Peniel, que significa a face de Deus, dizendo: "Vi Deus face a face, e ainda assim minha vida foi poupada." Esse encontro deixou uma marca física em Jacó, que passou a mancar por causa do ferimento no quadril. Mas também deixou uma marca espiritual indelével. Jacó não era mais o mesmo homem. Ele havia sido transformado por seu encontro com Deus. O mancar de Jacó não foi apenas um lembrete de sua luta, mas também uma marca de sua nova identidade como Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. No dia seguinte, quando Jacó finalmente encontrou Esaú, ele estava preparado para o pior. No entanto, Esaú o recebeu com um abraço e lágrimas, demonstrando que a reconciliação era possível. Esse final feliz não apaga os anos de sofrimento e as consequências das ações passadas de Jacó, mas mostra que a transformação interna pode levar à cura de relacionamentos externos. A história de Jacó e Esaú é um testemunho do poder do perdão e da redenção, mostrando que, mesmo quando erramos, Deus pode restaurar o que foi perdido. A transformação de Jacó em Israel nos lembra que, apesar de nossas falhas e pecados, Deus está disposto a lutar conosco, a nos transformar e a nos abençoar, desde que tenhamos a coragem de persistir e de nos entregar totalmente a Ele. Jacó, que começou sua vida como um enganador, terminou como o pai das 12 tribos de Israel, o povo escolhido de Deus. Sua vida nos ensina que não importa como começamos, mas como permitimos que Deus trabalhe em nós para nos transformar em quem Ele nos chamou para ser. A luta de Jacó com Deus também nos convida a refletir sobre nossas próprias lutas. Todos nós, em algum momento, enfrentamos batalhas internas, com nossos medos, inseguranças, ou mesmo com nosso entendimento de Deus. Essas lutas podem parecer impossíveis de vencer, mas assim como Jacó, somos chamados a persistir. E assim como Deus se revelou a Jacó, Ele se revela a nós em nossos momentos mais difíceis, oferecendo-nos uma nova identidade e uma nova perspectiva. A história de Jacó nos ensina que a vida de fé é uma jornada marcada por lutas, tanto internas quanto externas. Essas lutas, embora dolorosas, são oportunidades para crescer, mudar e se aproximar de Deus. Jacó, com todos os seus desafios, falhas e vitórias, nos mostra que a verdadeira liderança espiritual exige mais do que habilidades ou carisma. Ela exige um coração totalmente dedicado a Deus, disposto a seguir seus caminhos, não importa o custo. Se você se identificou com essa história e sente que também está em uma luta espiritual, saiba que Deus está ao seu lado, pronto para transformar sua vida. Não desista, continue lutando, e como Jacó, você verá a face de Deus e será abençoado. Assim como Jacó, todos nós podemos emergir das nossas lutas transformados, prontos para assumir o lugar que Deus preparou para nós. Se este conteúdo tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outros. Juntos podemos continuar a explorar as verdades bíblicas
e a inspirar mais pessoas a viverem uma vida de fé. Que Deus te abençoe e te guarde.